Política é S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, eu sou Vitor Taveira. Esse é o programa Política S, programa sobre política e poder no Estado do Espírito Santo. Esses outros programas estão no YouTube, no Spotify lá do Século Diário, entre lá para acompanhar. E lembramos que temos aí o seculodiario.com.br todo dia com atualizações sobre o nosso estado. Na conversa de hoje, temos aqui a Brenda Soares Bernardes e Guilherme Gouveia Soares Torres. São doutorandos em História, pesquisadores do Lab Tempo, laboratório de pesquisa lá da UFES, e autores desse livro aqui, né? Que foi lançado recentemente, que é Brasil e as Disputas do Tempo Presente, da ditadura militar às Comissões da Verdade. Queria que vocês... Bom, bem-vindos, obrigado pela presença. Obrigada. Vocês contassem para começar um pouco do que consiste esse livro, por que ele foi feito e o que ele traz aí para a gente, resumidamente. Quer começar, Guilherme? Pode deixar então comigo. Primeiramente, Vitor, agradecemos pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, de falar sobre essa obra, de falar sobre o nosso trabalho junto ao laboratório, junto ao programa de pós-graduação em História Social das Relações Políticas na UFES. Esse trabalho ele é fruto de um esforço coletivo, mas que não se resume a um ano ou dois, e sim acredito que todas as atividades do laboratório desde 2015, né, seja quando estávamos na graduação, depois passamos pelo mestrado, pelo doutorado. Então, assim, os textos eles trazem não somente esse eixo central, que são as disputas do tempo presente, ou seja, entender o período da ditadura militar e entender os seus legados para o período pós-1985, como também sintetizar aspectos das nossas pesquisas, né? Então, assim, cada um vai trazendo uma faceta, uma dimensão, um tema, seja ele um pouco mais focal, seja ele de uma perspectiva mais ampla, para tratar essa diversidade de temáticas sobre a ditadura militar, sobre o período da Nova República, que é pós-1985. É isso aí. Não, eu acho que a fala do Guilherme já contempla, mas é no sentido de entender que são várias trajetórias acadêmicas, várias trajetórias de historiadores em formação que estão dentro desse livro, né? Todos orientados de alguma forma pelo professor Pedro Ernesto Fagundes ao longo aí desses 9 anos. Então, o meu caso, em 2015 eu estava na graduação em História, né? Eu e Guilherme, a gente fez uma disciplina chamada História do Tempo Presente, que é ofertada como optativa pelo Departamento de História. E a partir dessa disciplina, eu acho que acendeu pra gente assim, essa chama de ser historiador e pensar o tempo presente, né? Existe até uma briga, entre aspas, né, entre o papel do historiador e o papel do jornalista, né, brincando até com você como jornalista, né, o historiador, ele pode pensar o tempo presente. Esse livro é uma prova viva de que sim, de que o tempo presente, ele nos envolve, mas é possível pensar, né, fazendo esse recorte dos últimos 80, desses últimos 90 anos, marcado ainda por personagens ainda vivos, né? Essa seria até uma das especificidades da história do tempo presente que eu destaco no meu capítulo, né? Que é essa história que lida com personagens, com testemunhos orais, com pessoas capazes ainda de colocar a sua opinião na opinião pública, de se projetar. Então é por aí que a gente entra que, tipo assim, ainda está muito em disputa, né? O significado disso. Parecia que você tinha uma consolidação de um entendimento sobre o que representou a ditadura no processo político, e nos últimos anos a gente vê isso virar de cabeça para baixo, né? Coisas que já eram dadas como, né, que a tortura não é aceitável, que houve um regime repressor, embora isso sempre existiu de forma residual, isso passa a ocupar um espaço na opinião pública muito forte, né? Sim, e a própria ideia de disputa tem a ver com isso. Ou seja, de que maneira que esse passado ele se trata uma ferramenta política. Quando, por exemplo, dentro do Congresso Nacional, Jair Bolsonaro faz um discurso no qual ele elogia uma figura que foi reconhecida pelo Estado brasileiro como um torturador da ditadura militar. É importante a gente questionar por que ele faz isso, o que ele está representando, que tipo de projeto político ele traz nessa fala,
fala, quais são os valores que estão imbuídos nesse aspecto, a própria campanha política de 2018, a construção do governo Bolsonaro com figuras, com leituras de mundo que, como você mesmo disse, elas divergem de uma ideia que vinha sendo colocada pelas ações de Estado, como, por exemplo, a Comissão Nacional da Verdade, que é uma iniciativa importante no sentido de trazer essa narrativa por parte do Estado brasileiro. Então, pensar o passado como objeto de disputa não é pensá-lo como algo dado, passou, acabou, mas sim como algo que o tempo inteiro envolve as decisões, envolve as questões que são dadas no tempo presente. E o livro ele tem abordagens que assim são de uma amplitude nacional, né? E alguns artigos que são já de um olhar local, a partir do Espírito Santo, não é isso? Isso. A gente tem, assim, como o Guilherme disse no lançamento, né, um caleidoscópio, né, uma miscelânea de trabalhos que envolvem a ditadura militar. Mas a gente vai ter trabalhos, por exemplo, sobre a história do Espírito Santo, que vai ser o caso do capítulo do Vinícius, sobre o Cláudio Guerra, né, um delegado do DOPS, torturador, repressor no Espírito Santo e depois pastor, né? No documentário Pastor Cláudio, de 2018, isso fica mais explícito. A análise do Vinícius sobre isso. O Guerra tem uma centralidade nacional. Apesar de ser uma figura local. As revelações dele são... Exatamente. Mas a gente vai encontrar capítulos aqui que vão falar sobre o papel da Comissão da Verdade da UFES, né? E os depoimentos coletados a partir de mulheres que foram atingidas pela ditadura militar aqui no Espírito Santo. Então tem essa dimensão do Estado do Espírito Santo, mas vão ter trabalhos com essa abrangência mais nacional, pensando o papel da imprensa a nível nacional, né, o papel do Globo, por exemplo, das igrejas evangélicas, especialmente o papel das Assembleias de Deus e como que esse agrupamento religioso vai atuar durante a ditadura militar. E também há um capítulo sobre essa dimensão transnacional, que é o capítulo do Bruno. Ele analisa as campanhas de difamação no exterior sobre a ditadura militar. Então, assim, a gente conseguiu aqui conectar o Espírito Santo com o Brasil com essa dimensão transnacional também. É legal dar essa leitura diversa. Essa leitura diversa. São artigos não tão longos também, então você pode escolher aos pouquinhos, né? Até escolher o seu percurso. Exatamente. Né? De alguma maneira, porque eles não têm uma conexão direta, eles são relacionados pelo tema, mas... Eu recomendaria, por exemplo, ler o prefácio, que é escrito pela professora doutora Angélica Miller, que foi historiadora atuante na Comissão Nacional da Verdade. A Angélica é da Universidade Federal Fluminense, então eu indicaria ler o prefácio, ler a apresentação, que são umas 10 páginas, que aí a gente apresenta o livro como um todo, apresenta os capítulos, dá uma olhada na lista de siglas, a gente lida com muitas siglas, né? Quem estuda história do tempo presente, uma série de siglas, a cronologia dos eventos, que eu acho que ajuda a gente a se situar, e aí escolher o capítulo que você se sentir mais confortável. Seu percurso. Eu queria passar por alguns desses temas que a Brenda trouxe aqui, né? Esses capítulos são muito interessantes, assim. E aí o livro não segue essa cronologia, né? Ele também ele vai na Comissão da Verdade, volta, então é interessante porque ele é por blocos temáticos, mas assim, vocês falassem um pouco do que traz esses estudos que falam, que tem um dos blocos sobre a igreja e a imprensa, né? Qual que é o papel dessas instituições, vamos dizer assim, e o que traz, essas pesquisas trazem também de novo, ou de olhares, por exemplo, esse olhar sobre a Assembleia de Deus, né? Claro, não sou da área, mas também nunca li algo sobre isso, né? Se fala mais do papel da Igreja Católica naquele início, né, na mobilização pró-golpe de alguns setores, outros eram contrários, mas como é que se dá esse processo? Qual a análise que se faz também ali da imprensa? Uhum. Seria mais as formas de engajamento ao redor do regime, e não somente pensando numa perspectiva institucional, mas também como isso se reflete no comportamento político ali mais vamos assim dizer, no dia a dia mesmo, né? Em formas de socialização, em formas de não somente pensar no apoio, mas também pensar em dinâmicas como acomodação, ou seja, o posicionamento que não é necessariamente da oposição ou do apoio, mas ali é aquele meio termo, olha, eu não faço, mas também não sei se eu estou conseguindo trazer o que estou pensando, mas seria isso. Pensar nessa dimensão para além do apoio institucional, né? Pensar nas mutações também nesses comportamentos, né? Como
o Homero identifica no capítulo dele, é uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude por parte dessas igrejas. Então, assim, é interessante perceber essas questões nesse capítulo, né? Nesse estudo. Eu complementaria, assim, primeiro eu teria que falar de cada um dos capítulos, né? A gente tem 3 capítulos nessa seção entre a religião e a imprensa. O capítulo do Homero é sobre o papel das Assembleias de Deus durante a ditadura militar. É fruto da dissertação de mestrado, né, do Homero Lima. E interessante dizer que ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus, né? Então, esse interesse de pesquisa dele por estudar as Assembleias de Deus durante a ditadura parte de um lugar identitário, né? Eu sou membro da Assembleia de Deus e sou estudante de história, né? E ele continua hoje, mestre em história, professor, né, das redes de educação, e não abriu mão, né, de colocar isso na escrita dele. Então, o interessante é que, a partir das análises do jornal O Mensageiro da Paz, que era um jornal oficial da Igreja Assembleia de Deus, a partir de uma análise de conteúdo e análise de discurso desse jornal, o Homero ele conseguiu identificar que as Assembleias de Deus, que o discurso proferido pelo jornal da Assembleia de Deus era um discurso de apoio à ditadura militar. Então, é um discurso com nuances vivas de anticomunismo, né? Toda essa propaganda de anticomunismo, de perigo vermelho, de vincular o João Goulart, né? De vincular o Brasil pré-64 como um perigo vermelho, como uma ameaça comunista. Esse discurso ele vai estar presente nesse jornal Mensageiro da Paz, que vai ser um jornal vinculado no agrupamento das Assembleias de Deus. Então, é uma análise assim, bem interessante mesmo, feita pelo Homero. É um período de expansão, né, dessas igrejas. De expansão das igrejas, que né? vai se consolidar a partir dos anos 90, que vai ser um salto, né? Então, assim, essas grandes igrejas, no primeiro momento, são as primeiras, eu acho, que vão começar a ganhar espaço. Depois tem uma profusão, né, de novas igrejas e tal, mas assim, é bem interessante. E aí da imprensa você falou que é uma análise sobre o Globo. Isso, aí a gente tem outros 2 capítulos, né, nessa sessão. Tem o capítulo da Ana Carolina Ronck. A Ana Carolina, ela vai analisar os artigos do Globo no mês de março de 64, né? Então, é o mês do golpe militar de 64. Ela vai analisar os artigos do Globo, especialmente o discurso vinculado sobre a Igreja Católica, né? Como que o discurso da Igreja Católica vai estar dentro do Globo. E aí, a partir da análise feita pela Ana, ela consegue perceber também esse discurso de apoio ao golpe de 64. Esse discurso anticomunista de fato, né? Há um perigo vermelho, há uma ameaça, por isso nós apoiamos a decisão adotada pelos militares de tomar o poder. Que é o motivo que se fala que é um golpe civil-militar, né? Não é um golpe só militar. Pela articulação dos militares, né? Com setores da imprensa, com setores empresariais, né? Tem toda essa questão. E o capítulo do Davi, ele também se concentra na imprensa, mas já é uma visão ampla de como que o Globo, enquanto jornal, veículo de imprensa nacional, né? Ele vai apoiar a ditadura militar durante todo o seu percurso, né? O Globo é um daqueles que, durante toda a ditadura militar, ele vai se manter fiel ao regime. Só depois, já no século XXI, que a gente vai ver um meia-culpa, né? Assim. Você fala muito da ascensão da TV Globo, né? A parceria lá com a Time Life, quer dizer, a ditadura também operou para beneficiar. Um benefício aí mútuo, né? Uma certa. E é uma dimensão da história política, assim, mais profunda do que simplesmente a questão da eleição, do partido político, do governo, né? Mas, por exemplo, no caso da questão das igrejas, como que isso se relaciona a uma visão teológica, uma questão cultural, né? Tem a ver, a gente sempre discute muito o conceito de cultura política, né? De vincular as manifestações políticas a uma ideia cultural mesmo, de identificação, de valores, de situar o grupo, ou o indivíduo, ou o partido em um lugar do mundo. Então, assim, essas leituras trazidas tanto pela Ana Carolina quanto pelo Homero, que tratam a dimensão das igrejas com a ditadura militar, é uma possibilidade de leitura mais ampla sobre a história política também, que a gente tem se debruçado bastante no nosso laboratório. Essa questão da influência externa também, eu acho que ela é até bem pesquisada, né? Aparece muito, mas assim, eu acho que é pouco conhecida para fora do âmbito acadêmico, assim, que é o capítulo que fala justamente dessa influência, construção de uma imagem sobre o Brasil, né?
essa dimensão internacional, né? Internacional, Exatamente. Então, a gente tem que assim, entender que esse período de 64 a 85, além da ditadura militar no Brasil, vão ter outras ditaduras na América Latina. Então, é um cenário que, desde 64, a gente vai ter exilados, pessoas saindo do Brasil, né, pela perseguição sofrida, né, desde políticos a pessoas do movimento estudantil, que se colocassem contra o golpe, que se sentissem de alguma forma ameaçados. Então, a gente vai ter uma série de exílios desde 64, né? 64, 68, uma quantidade em massa de pessoas vai sair do Brasil, especialmente por causa do AI-5, do Ato Institucional número 5. Então, essas pessoas estão fora do Brasil, né? Essa é uma primeira questão. Uma segunda questão que o Bruno, ele trabalha na tese de doutorado dele, o Bruno Santos Prado Moura, que é professor do IFES, é que vai ter uma campanha de mobilização no exterior, né? O foco dele é a Europa, mas assim, a gente não pode resumir essa campanha à Europa. Uma campanha de mobilização no exterior para vincular uma imagem negativa sobre a ditadura militar. Ou seja, está tendo tortura no Brasil, está tendo perseguições no Brasil, é preciso fazer algo. E aí, é esse o cenário da tese do Bruno. Mas o interessante é pensar que depois de 1975, né, isso nem está na tese dele, mas está na minha dissertação, está no livro do Pedro também sobre a anistia, depois de 75 vai haver uma mudança política, e essa mudança vai seguir o caminho da defesa dos direitos humanos e da democracia. Então, até 75, apesar da gente já ter a Declaração de Direitos Humanos aí desde 1948, né, uma declaração ocidental, né, da ONU, em 75, os direitos humanos eles vão se tornar a ordem do dia, né? Sim. Pensar também que a gente tinha um final de uma guerra do Vietnã, os Estados Unidos envergonhado mundialmente por violações de direitos humanos na guerra do Vietnã. Então, em 75, vai ter uma mudança de clima político. A Maria Paula Araújo trabalha isso na tese dela. E com essa mudança de clima político, vão ser criados comitês de anistia em 75, já na Europa, hein? Na Europa vão ser criados 2 comitês de anistia em 75, em Portugal e na França. No Brasil vai ser criado também o Movimento Feminino pela Anistia em 75. E aí esses 5 anos posteriores, de 75 a 79, vão culminar numa mobilização pela anistia, uma mobilização que é transnacional, né? Ela vai movimentar a África, vai movimentar Europa, América do Norte, né? Estados Unidos, México, e que vai culminar com a sanção da Lei de Anistia de 79. E sempre que a gente pensa a questão do exterior, a gente pensa, assim, de uma forma diferente, né? Assim, o papel de apoio de um governo estrangeiro, o papel dos Estados Unidos, inclusive tem vários livros, Carlos Fico, Luiz Alberto Muniz Bandeira, que tratam dessa questão, mas essa leitura que o Bruno faz pensa de uma outra forma, assim, como um espaço de socialização, de construção de uma oposição, de influência no clima político do Brasil, né? A própria reação, a preocupação do regime para isso. De pessoas que eram muito atuantes e que eram muitas vezes influentes, né? Sim. Seja que estavam na clandestinidade, atuando nesses grupos políticos, ou artistas, intelectuais. Então, assim, que ali na Europa, principalmente, eles dialogam, né? Mas também nos outros espaços. Sim. E o poder de pressão que tem, né? Exatamente. Se você parar para observar... Buarque, um Gilberto Gil, sim, Caetano Veloso, o Brizola. Sim, o Brizola, ele estava no Uruguai, do Uruguai foi para Portugal, e assim, ele foi praticamente não, foi expulso mesmo do Uruguai, assim, numa medida do governo da ditadura uruguaia, aquela altura do campeonato. Operação Condor, né? Ele foi uma questão completamente assim, foi forçado a juntar as coisas e ir embora de um dia para o outro, né? Então, demonstra, é um exemplo assim, de como que essas questões são impactantes, né? Que ele era um virtual candidato a presidente ali, né? Sim. Foi uma liderança do governo Goulart, né? Como deputado federal, tinha sido governador, né? No Rio Grande do Sul. Eu acho que mostra também como que as mobilizações políticas elas têm um peso forte para a mudança do regime político, né? Então, essas mobilizações no exterior, essa campanha de difamação do governo brasileiro, né? Essa que é a tese do Bruno. Há uma campanha para difamar a ditadura brasileira no exterior, no sentido de que essa campanha, de que essa mensagem seja transmitida aos outros governos, né? Então, isso acabava chegando de alguma maneira à diplomacia, né? Dependendo do país com mais ou menos força, mas assim, sim, e com as limitações que tem, mas são pressões internacionais que acabam, enfim, também influenciando nesse processo do governo
acabar, né? É uma série de pressões que vai levar à chamada abertura, né? Colocando Exatamente. aqui, com algumas aspas aqui. Mas, assim, já aí dando esse salto, porque o livro fala bastante desse processo mais contemporâneo, que já vocês falam do historiador no contemporâneo, né? Que a Comissão da Verdade, se olhar o tempo histórico, é muito recente, né? E, de alguma maneira, não está finalizado esse processo, né? Sim. Então, o que o livro traz sobre isso e como é que vocês estão aí analisando, né? Os resultados. Puder primeiro contextualizar, né? O que é a comissão, o que ela fez. A Comissão Nacional da Verdade, ela foi implementada, ela estava prevista no terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, 2009, né? E ela tá situada numa série de medidas que são aquilo que nós chamamos de justiça de transição. O que é a justiça de transição? São ações implementadas pelo Estado que voltadas a lidar com um tema do passado, seja uma experiência ditatorial, seja uma guerra. Nós temos exemplos de justiça de transição, por exemplo, talvez aqui na América Latina o caso mais conhecido, o da Argentina, né, por conta do julgamento dos generais em 1985, né? Muitos deles, acho que na Guatemala também teve processo. Sim. Quer dizer, muitos deles foram em seguida, né? Sim. A gente demorou até 2009, né? Para começar, de alguma maneira... Tem até um autor que fala que a partir de 1974, com a Revolução dos Cravos, é o Samuel Huntington, fala que a partir de 1974, com a Revolução dos Cravos em Portugal, dia 25 de abril, nós temos a terceira onda de democratização, né? Isso, então, acaba sendo um processo que um influencia o outro, em que um traz... No caso brasileiro, por exemplo, muito se falava nos bastidores do regime sobre o temor de uma argentinização do processo, né? Ou seja, de que houvesse ações no sentido de punir, de responsabilizar os autores de violações aos direitos humanos durante a ditadura militar. Então, assim, essas ações previstas no PNDH estão situadas dentro dessas ações de justiça de transição, né? As primeiras medidas no Brasil, nesse sentido, datam de 1995, chamada Lei 9.140, que foi responsável por reconhecer a ação do Estado brasileiro sobre a responsabilidade do Estado brasileiro sobre mortes e desaparecidos durante a ditadura. E o governo Lula, a partir de 2003, representa uma intensificação dessas ações. Só que o caso brasileiro, até mesmo por conta do modo como se processou a transição política, é uma justiça de transição muito vinculada a ações de restituição da verdade. Ou seja, você tem, por exemplo, o relatório Direito à Memória à Verdade, de 2007. Você tem a própria relatório da Comissão Nacional da Verdade, de 2012 a 2014. Bem como ações de reparação. E essa reparação ela é tanto do ponto de vista da memória, né? Então são duas dimensões que se articulam, mas também do ponto de vista pecuniário, né? Ou seja, você tem pagamento de diversas indenizações por parte do Estado brasileiro a vítimas da ditadura. E a Comissão da Anistia, né? Ela é responsável por articular esse tipo de ação. A Comissão Nacional da Verdade estava prevista em 2009, foi instaurada a partir do governo Dilma em 2011, né? São duas leis, inclusive. A Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, que vai ser sancionada no mesmo dia da Lei 12.528, que é a lei que cria a Comissão Nacional da Verdade. Então, não é por acaso, né, que a Lei de Acesso à Informação é sancionada no mesmo dia da lei que cria a Comissão Nacional da Verdade. A Lei de Acesso à Informação tem uma importância amplíssima, né? Assim, ampliar o acesso à documentação da ditadura militar, o acesso aos arquivos da ditadura militar. Sim, perfeito. E a partir de 2012 nós temos o início dos trabalhos da comissão, seja com coleta de documentos, depoimentos públicos, né? No YouTube, se você pesquisar lá, tem um acervo enorme de depoimentos, né? Alguns muito simbólicos, como o depoimento do Carlos Alberto Brilhante Ustra, em 2013, o depoimento do Paulo Malhães, né? Para a comissão do Rio de Janeiro. Ele faz o depoimento do Paulo Malhães no âmbito da Comissão da Verdade do Rio. Acho que é de uma comissão estadual. Comissão estadual. Mas, né? assim, é aquilo. A Comissão Nacional da Verdade, ela vai ser o grande núcleo, mas vão ter comissões setoriais, né? E o artigo do Pedro, né, o capítulo do Pedro vai trabalhar isso. Além do trabalho da Comissão Nacional da Verdade, vão ter comissões setoriais estaduais, comissões universitárias, a Comissão da Verdade da UFES, inclusive, é considerada pela professora Angélica Miller
que é, assim, a grande referência de comissões da verdade no Brasil, como a comissão estadual que mais trabalhou, a comissão universitária que mais trabalhou, que mais publicou trabalhos, né? O Pedro, ele tem um esforço, assim, hercúleo, desde 2013, tanto por ir atrás da documentação, por realizar as entrevistas e por captar estudantes, né, de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, para fazer esse esforço coletivo, né? Porque o trabalho de uma comissão, o trabalho de um historiador é um trabalho muito coletivo também. Né? Não tem como a gente fazer as coisas sozinho, né? Há muitas fontes a mobilizar, há muitos caminhos de pesquisa. Então, é isso. O que essa comissão ajudou a descobrir? A comissão da UFES, por exemplo? Por exemplo. Ou a revelar, ou a explicar, então, talvez. A comissão da UFES, ela conseguiu coletar uma série de arquivos que estavam espalhados literalmente em banheiros da universidade, em arquibancadas, em depósitos, arquivos que inicialmente iam pro lixo, né? Então, assim, estragando, né? Então, assim, primeiro ela conseguiu coletar arquivos sobre a ditadura militar, sobre a atuação da ditadura militar no Espírito Santo e especificamente sobre a atuação de uma assessoria de segurança de informação, na sigla ASE, que atuava dentro da UFES. Em 1964, quando foi instaurado o regime militar, a ditadura militar, logo 2 meses depois, em 13 de junho, foi criado o SNI, Serviço Nacional de Informação, né? Um grande aparelho responsável por captar informações, né? Não apenas políticas, né? Informações as mais diversas. É hoje o que a gente conhece como a ABIN, Agência Brasileira de Informações. Então, o SNI, ele foi criando tentáculos em todos os órgãos, em todas as instituições. O órgão do SNI nas universidades, né, e em outras autarquias, eram as ASES, as agências setoriais de informação. Então, essas ASES, elas eram braços do SNI dentro da universidade. Então, os arquivos coletados pela comissão da UFES, os arquivos físicos, são arquivos produzidos por essa assessoria de informação. E aí relata, por exemplo, censura a livros didáticos, tem listas de livros que estavam dentro da biblioteca da UFES que deveriam ser proibidos. Por exemplo, se o livro tivesse alguma vinculação mais de história social, de marxismo, por exemplo, eram livros considerados, assim, proibidos. Um papel muito relevante da comissão setorial da UFES também vão ser as entrevistas orais realizadas com mulheres, especialmente, que foram presas e torturadas pela ditadura militar aqui no Espírito Santo. A Ayala Rodrigues foi uma historiadora, né, que fez mestrado e doutorado com foco tanto nesse papel da assessoria de informação na UFES, quanto a repressão especificamente sobre as mulheres, a partir desses depoimentos. Então, ela vai destacar, por exemplo, na tese dela, o depoimento da Laura Coutinho, que foi uma dentista que sofreu uma repressão assim, ao corpo dela, literalmente. Ela estava grávida e ela sofreu um aborto dentro do 38º Batalhão, que fica atualmente em Vila Velha. Leitão, inclusive, foi torturada lá. Exatamente. O depoimento da Mira Leitão, ele vai vir à tona durante esse momento da Comissão Nacional da Verdade, né? Esse momento aí que a professora Angélica Miller chama de momento CNV, Momento Comissão Nacional da Verdade. Que é esse momento de 2012 a 2014, né? Onde as informações vão estar explodindo, onde as entrevistas vão estar sendo coletadas. Porque as pessoas, algumas delas já falaram sobre isso em entrevistas e tal, essas que ganharam principalmente mais repercussão, né? A própria Dilma Rousseff, né? Exatamente. Mas a Comissão da Verdade é como se era uma entrevista de profundidade ali, né? Sim. E é uma ação do Estado também, não é com essa legitimidade, sim, exatamente. Não é outro falando, é o Estado falando assim, ele tem a dimensão histórica de que ele está dando depoimento que é oficial, né? Que exatamente. Vai estar nos autos de um processo do Estado. E vai ser assim, vai ter um trabalho vigoroso de historiadores, né? A professora Angélica, ela é responsável, por exemplo, pelo capítulo sobre o movimento estudantil, né? Sobre estudantes. Mas vão ter uma série de capítulos, né? É um relatório vigoroso, assim, não sei nem quantas páginas. Tem que cruzar dados. Exatamente. Tem que checar, né, exatamente. Não é apenas coletar uma informação, né, uma entrevista. É fazer todo esse cruzamento de dados que uma pesquisa séria, né, e rigorosa exige. E quando você fala da questão da violência das estudantes da UFES, até ajuda a lançar luzes sobre uma certa mitologia de que não havia tido tortura, não havia tido violência no Espírito Santo.
Né? Quando se tratava do período da ditadura, sempre pensava assim, na dimensão da questão dos grandes projetos de impacto, a construção de usinas, de obras de infraestrutura. Tem, por exemplo, aquele livro de memórias do Elcio Álvares, né? Ele foi publicado em 2012, que ele fala muito disso. Ex-governador, né? Ex-governador. Memórias do Meu Tempo, ele foi governador de 1975 a 1979. Então ele traz muitas essas informações assim, dos projetos de infraestrutura, dos projetos de construção de usinas, os chamados grandes projetos de impacto, né? E quando se toca na questão da violência, isso é posto quase que por baixo do tapete mesmo. Foram processos autoritários, né? A implementação, por exemplo, da Aracruz Celulose, quer dizer... São violências que aconteceram naquele ambiente, né? Não quer dizer que foi por causa da ditadura que houve violência, ou se não houvesse ditadura não haveria, né? Sim. Mas havia esse era o contexto em que aconteceu, e havia uma série de... Só para citar um exemplo, né? Que tem várias pesquisas que vão mostrar quais foram os tipos de violações que aconteceram, e muitas delas certamente foram permissivas por a gente estar num momento de ditadura. Então, esse e outros projetos, né? Estou citando inclusive as violências às populações indígenas, isso, né? Da região de Aracruz. Até a Comissão da Verdade analisa também, né? A Comissão Nacional da Verdade, ela vai avançar pouco em relação às violações às populações indígenas, mas essa é uma tarefa que está sendo feita, né? As novas pesquisas aí de história da ditadura, eu acho que estão investindo agora dentro desse tema de violência às populações indígenas, especialmente. As populações aqui são transferidas, né, ali para a região de, seja o governador Valadares, quer dizer, e aí o que é interessante que vocês falam, e aí quando você fala da historiografia contemporânea, né, é porque também, e aí a gente pensar essa demora de 2009, muita memória foi perdida, né, memória oral. Sim. E o quanto que a memória de hoje não é a memória, talvez, um depoimento de um entrevistado hoje, uma vítima, não seria a mesma memória se fosse feito décadas atrás, né? Uma possibilidade de você reter certas informações, ou então acesso a informações de arquivos também, né? Porque muitos desses arquivos que foram tratados a partir de 2011 se perderam. Tem um caso de 2004 ou 2005, se eu muito não me engano, quando localizaram um acervo de documentos, uma base da Força Aérea Brasileira em Salvador, né? E aí os papéis estavam quase todos muito danificados, praticamente perdidos, e na época o comandante da base soltou uma nota de que a culpa havia sido por causa da má conservação, então havia tido mofo, havia tido umidade, enquanto na verdade se olhar para o papel estava nítido que eles haviam sido queimados. Ou seja, uma desculpa cínica mesmo, né? Muitos que teve isso, teve muita queima de arquivo e teve perdas por má conservação e tudo mais. Acho que a história está até avançando aí, né, na recuperação de documentos, a tecnologia. Exatamente. Agora, a inteligência artificial, né, tem uma série de programas sendo pensado para isso também. Mas é interessante quando você fala de memória, né, a gente volta numa questão que a gente aprende lá nos primeiros períodos da graduação, que é a diferença de história para memória, né? Que a história é essa operação intelectual, com base nas fontes, nas pesquisas, que exige método, um recorte temporal. Já a memória não. A memória, ela é seletiva, ela muda conforme a circunstância. A memória é uma ilha subjetiva, de edição, como disse o Alice Salomão, né? Uma ilha? A memória é uma ilha de edição. Então, a cada entrevista, você vai captar algo diferente. E aí, o nosso papel enquanto historiador é aliar a memória com a história, né? Não aceitar a memória como um produto pronto e inacabado, mas entender que ela faz parte daquele contexto, né? Então, ela é algo que a gente trabalha também, uma ferramenta a trabalhar. O Carlos Fico conta uma história dessa, de que ele estava dando uma palestra sobre memória, alguma coisa assim, e lá pelas tantas levanta uma mulher que havia sido torturada e ela disse, não é nada disso, que não sei o que, porque você não estava lá, mas eu estava, né? Então, assim, e quando a gente falou agora há pouco sobre a questão do tempo presente, se lidar com a pessoa viva, é você tratar com esse tipo de conflito mesmo. Porque a memória, como a Brenda disse muito bem, o objetivo dela é sacralizar. Ela tem essa dimensão subjetiva, você sacralizar uma experiência que é componente da identidade de um indivíduo. O papel daquele que dá o testemunho, o papel da vítima, o papel daquele que se coloca no sentido de relembrar um fato para não deixar que ele se perca. E a partir do momento que você traz isso numa perspectiva crítica, isso gera atrito. O papel do historiador não é sacralizar. Exatamente. Isso gera esse tipo de atrito, né? Enfim, a gente
trata isso de diversas formas. A questão dos militares, por exemplo, quando a gente pega a memória dos militares, tem sempre aquela figura no meu tempo não era assim. Só vou dar um exemplozinho aqui. Agora, eu dei uma entrevista no mês passado no S Hoje, tratei dessas questões. O primeiro comentário, o vídeo tinha sido publicado em 10 minutos, o primeiro comentário era assim: eu não entendo isso, nos anos 50, eu nasci nos anos 50 e eu nunca vi essas coisas que falam sobre ditadura, foi a melhor época da minha vida. É mais ou menos isso. Né? Então, um comentário assim: obrigado, você acabou de demonstrar tudo que o colega falou no vídeo. É mais ou menos isso, né? Essa diferença de perspectiva, né? entre a memória e a história, né? Duas formas de relacionar com o tempo. É isso. Bom, tá acabando nosso tempo. Vocês querem deixar algum comentário mais? A gente fala muito, né? Se deixar, a gente fala que é o dia inteiro, né? Não, tá sendo ótimo. Só vou deixar, se quiser acrescentar mais algum... Bom, é um livro muito rico, né? Eu acho que reflete aí esses 9, 10 anos de pesquisa. E se a gente for pensar na trajetória do professor Pedro à frente da comissão da UFES, né? Ele começa trabalho na comissão da UFES em 2013. Sim. Então aí é um resgate aí de 12 anos de trabalho intenso, né? Tanto na orientação de alunos, quanto o nosso trabalho à frente do laboratório. E reflete esse nosso anseio por estudar a história e também por, na qualidade de historiadores, ajudar a dar respostas para esse nosso tempo presente. Né? Pensar o nosso papel enquanto historiador para além da sala de aula. Né? Hoje, a sala de aula é um local assim, onde se concentra um grande número de historiadores, mas pensar também que o historiador ele tem que estar na cena pública, ele tem que estar debatendo, propondo argumentos, principalmente quando a gente pensa em história do tempo presente, né? Que é esse nosso presente, mas conectado com esse passado que não passa, com esse passado mais recente. Leia o livro, R$20, estante virtual, vocês não vão se arrepender. Lembrando também que o Lab Tempo tá no Instagram, né? Quem quiser seguir. É verdade. labtempo.ufes. É o arroba. Esse, né? Aqui. Arroba se alguém quiser continuar sabendo do que está rolando. E é importante, né? É interessante essas interfaces que os grupos acadêmicos possam estar falando para além dali, né? Por exemplo, em 4 de abril esse ano, a gente fez uma aula pública na UFES, né? A gente abriu para todo mundo para falar sobre os 60 anos da ditadura militar, né? A gente está em um ano de efeméride, né? 1964-2024. Então, o nosso objetivo é esse, né? A gente vai ter até reunião semana que vem para falar sobre isso. Como que a gente amplia esse debate para as outras pessoas para além da universidade. Em 2025 tem mais. Então, segue aí, galera. Quem quiser saber mais, né? Acompanhe. É isso aí. Agradeço, Brenda e Guilherme, pela presença, pela participação. Lembro que o Politicast é um programa de século diário. Você pode acompanhar no YouTube, na plataforma de áudio, esse e outros programas, e também séculodiario.com.br. Todo dia tem novidade lá para você. Obrigado, viu? Política é S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.